Tudo bem? Meu nome é Samuel, seja muito bem-vindo ao canal da Repense. E hoje, acho que vai ser o primeiro vídeo rápido que eu consegui fazer no canal, prometo que eu vou me esforçar pra conseguir. Eu queria comentar um pouco sobre mais um fundamento de LLM, né, que eu acho importante a gente entender. Tenho 99% de certeza que esse vai ser o último vídeo de fundamento, o próximo a gente já vai começar a falar de produto de fato. Estava ouvindo um podcast, e aí surgiu um comentário, e eu achei importante a gente trocar uma ideia. Então, primeira coisa, vamos ouvir o que eu tô falando aqui. Eu estava assistindo o podcast dos sócios, como sair da pobreza e ficar rico e tal, o pessoal tá conversando, né, tendo algumas ideias lá e falando sobre algumas coisas. Vamos ouvir o que o Bruno tem a dizer aqui rapidinho. Da maneira que está surgindo agora, né, evoluindo cada vez mais rápido, mudou o jogo. Porque ele dizia que até o advento do ChatGPT, habilidades matemáticas eram mais importantes do que habilidades humanas e de linguagem. Ele falou, agora isso mudou, cara. Esquece. Porque quem faz conta para você é a IA. Não precisa mais, né? Então, hoje, linguagem é muito mais importante. E entra a questão que Porque você citou dos precisa livros saber e fazer também a do pergunta. repertório. Porque a maneira mais barata de adquirir conhecimento é com livro, cara. Beleza. Então aqui é o argumento do Bruno, né. E aí, vamos pular lá pro 38:30, que eu tenho com a minha colinha aqui, 38:30, que o Duda responde e ele usa isso também. Vamos começar por aqui. Né? Então, é interessante esse ponto aí, né? De que a questão... Porque sempre se valorizou muito o QI e o lógico-matemático, né? E agora com a inteligência artificial já não precisa mais, já não faz diferença se é fera em matemática ou não, porque não precisa fazer mais conta, né? Mas eu não sei, eu teria uma tendência aí para alguma coisa relacionada à área de tecnologia. Só que a impressão que eu tenho é que daqui a pouco a própria tecnologia vai suprir o que a tecnologia precisa. Né? Tipo, eu sempre falava assim, eu iria para a área de TI. Eu tô vendo um monte de artigo aí falando que agora a inteligência artificial faz o que o cara do TI faz. Né? Boa. Então é esse o gancho que eu quero usar pra gente conversar um pouco aqui. Primeira coisa assim, né, espera aí, vou voltar aqui pra minha cara. Rapidinho, mostrar pra galera aqui, ó. Igual o menino faz lá no Instagram, né. Cara, já tem coisa resolvendo equação matemática pra gente, já existe muito tempo, né, a calculadora tá aí, né. Calculadora, já tem software, tem um monte de coisa pra resolver a parte de matemática pra gente, e nem por isso a gente tem que deixar de aprender isso, né. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E cara, assim, nada contra o pessoal que tá aqui, sabe, eles não são especialistas na área. E é justamente por isso que eu acho importante o meu canal, que é pequenininho, eu não vou fazer muito barulho, mas que é importante ter alguém dizendo aqui, cara, assim, é o que eu faço na vida, então é o que eu entendo, eu poder vir aqui e dizer: "Não é assim". Porque é o que tá chegando nas pessoas que não são técnicas, né, o que tá saindo da bolha de quem desenvolve e tá chegando nas pessoas pra fora, é que a IA vai resolver pra você, e que é o ChatGPT ainda, né. Então a primeira coisa, assim, ó, o que que é LLM, né? É um Large Language Model, ou seja, é um modelo de linguagem. E por mais que ele foi treinado e foi fine tunado lá, pra conseguir responder bem a equações matemáticas, a lógica de programação, ele não sabe de fato resolver os problemas. Não é uma calculadora que efetivamente efetua a conta e resolve aquela conta para te dar o resultado. Ele simula um raciocínio a partir de tokens para te gerar o token mais provável para chegar num resultado. Então é diferente como isso acontece, porque na calculadora, se bem configurada ali tudo certinho, não tem erro, não tem chance de você vai tentar 1000 vezes fazer a conta, 1000 vezes a conta vai dar certa, a mesma conta sempre gerando o mesmo resultado. Com LLM não é assim. LLM, além de não ser determinístico, a forma com que ela está setando o raciocínio lá influencia na resposta, nada garante que ela vai sempre acertar. Então é perigoso a gente trazer esse nível de confiança que uma LLM vai poder fazer as contas matemáticas para você, o Bruno diz ali especificamente, com o chat GPT. Então assim, que a gente já tem modelo de machine learning, modelo matemático estatístico há bastante tempo, que resolvem esses problemas matemáticos, a gente já tem. Então a gente já tem machine learning resolvendo problemas cotidianos aí há bastante tempo. O ChatGPT ele entrou como um modelo de linguagem, é um produto que encapsula um modelo de linguagem ali e que dá acesso para muita coisa. São ferramentas poderosas, mas a gente tem que ter ciência assim, dos fundamentos para conseguir usar isso na plenitude delas, né? Então eu não vou nem entrar na discussão muito, não vou aprofundar muito a discussão, até que o Duda comentou ali que, cara, hoje não vai ser mais necessário raciocínio lógico e que, né, a própria IA vai fazer o que os programadores faziam, a área de TI fazia. E hoje em dia, assim, isso pode acontecer, mas está longe de acontecer. Porque hoje em dia, quem diz isso é porque não entende do código que a IA está gerando. Né? Se você olhar o código, se você entende de código e olhar o código que a IA está gerando, ele está longe de ser um bom código. Software de uma semana, software de MVP, de POC, né, de prova de conceito ali, sempre existiu. A gente sempre teve programador que, cara, te entregava um software de uma semana ali, correndo pra criar MVP. Qual que é o problema disso? MVPs não são o que realmente trazem valor. É uma base para você conseguir pegar feedback e estruturar um produto que vai se tornar mais robusto ao longo do tempo. A IA consegue te trazer o MVP hoje. E programadores já conseguiam fazer antes. Agora, escalar isso para um software bem estruturado, seguro, robusto o suficiente para conseguir atender demandas de empresas sérias, acho que isso está longe de acontecer. E por que tem muita gente falando que vai acontecer? Pelo mesmo motivo
e a gente viu esse vídeo aqui. O que chega para as pessoas que não entendem, que não são especialistas, é que já tá tudo resolvido. E para quem desenvolve, quem trabalha com isso no dia a dia, tá longe de estar resolvido. E aí, no momento que alguém me pede, Samuel, foca nisso e deixa a IA fazer aquilo, eu sei que vai dar errado. Às vezes dá certo, eu testo. A questão é que tem que ser empírico. Porque assim, a gente não tem receita de bolo. Não tem nenhuma definição que, cara, vai funcionar e acabou. A gente tem que testar. Então, esse que é o ponto, assim. Só que quando já vem que, isso daqui a IA já resolveu, e a gente já tá tentando ir pro segundo passo ali, não. Aí ainda não resolveu isso aqui. E aí, às vezes, a gente tá pulando essa etapa achando que a IA já resolveu, e a gente vai construir nosso castelo no chão de areia. E aí vai dar tudo errado. Então é isso que eu quero tentar trazer aqui. Essa visão um pouco mais pé no chão do que realmente funciona e do que realmente não funciona. Porque tem muita coisa boa que funciona, dá pra gente usar muita coisa. Mas não é tudo. E, principalmente, a matemática em LLMs não tá resolvida. Longe disso. E se era pra gente deixar de entender matemática, a gente já tinha que ter deixado de entender quando a calculadora surgiu. Mas essa é a minha opinião, e eu usei isso de gancho pra aproveitar. Mas beleza. E vamos tentar, né? Não vou ficar só na minha opinião. Vamos tentar entender melhor isso, né? Então, pra ver acontecendo aqui, deixa eu ver, 7 minutos. Vou tentar no máximo 15 minutos esse vídeo aqui, e depois que eu editar deve chegar nos 10. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu fiz aqui? Eu peguei algumas equações e passei pro ChatGPT pra ver se ele consegue resolver. Versão gratuita aqui e tal. Porque também, assim, eu vou te mostrar tudo que eu fiz. Tem algumas coisas ali que é de interpretação e você vai poder, se você quiser avaliar de um jeito diferente do que eu avaliei, tá tudo certo. O ponto é que eu trouxe algumas equações aqui, que são equações mais complexas, porque o primeiro ponto quero ter certeza, se eu for confiar no IA pra resolver o problema, que ela é capaz de resolver qualquer problema. Eu já meio que direcionei aqui, tirando o baseline, que era só pra ver se estava funcionando as validações que eu vou fazer, se ela era capaz de resolver equações complexas, né? E aí, beleza, pedi aqui, eu ativei a reflexão, então pra deixar ela pensar sobre o assunto, tanto que pensou por 6 segundos aqui, e me deu as respostas, né? Então, já vamos dar uma olhada aqui, ó, nas respostas que o ChatGPT deu. Eu anotei aqui, então, as respostas certas, né? Porque eu calculei, eu executei aqueles cálculos e vi o que o ChatGPT acertou ou errou. Ele acertou a grande maioria, mas errou duas aqui. Que foi o Mixed Operations e o Complex Fractions. Que aí a gente volta pra ver lá. Então ele me deu um resultado de 81% aqui. De acurácia, né? De cada resultado ali. Se ele acertou era 1, se ele errou era 0, eu não fiz nenhuma. Mas chegou perto, não chegou perto, ele só acertou ou errou, tá? Beleza. Então, ele errou duas aqui. Ele errou essa Mixed Operations, que o resultado certo era 100, ele me deu 200, e a Complex Fractions. E aí ele falou, você quer que eu te explique como eu cheguei em algum resultado aqui? Eu falei, tá, me diga como você chegou na resposta do Mixed Operations, porque foi uma que ele errou. Tanto que aqui ele colocou 200, né? Ele veio aqui, me explicou e me deu a resposta certa. Você vai falar, cara, mas então ele acertou. Se você deixar ele pensar, se você der o prompt correto pra ele vai acertar. E a Malu comentou isso ali no vídeo, né? Você tem que saber fazer a pergunta. Você entende como isso já começa a ficar mais difícil? Cara, assim, modelos com reasoning são modelos mais caros. Não é todo mundo que vai ter acesso. A gente pensar em democratização disso, né? Cara, você não precisa mais aprender matemática porque tem um modelo resolvendo pra você. Quem vai ter acesso a esse modelo? É todo mundo? Não é todo mundo. Então já começa por aí. Segundo, você tem que saber fazer a pergunta. Tá, então você já tem que... É um aprendizado que a gente tem que ter ao longo do tempo, um aprendizado de vida, mas nem todo mundo é técnico. Nem todo mundo vai se tornar técnico pra saber a técnica de chegar em bons resultados. Então, é realmente confiável? Não sei. Tô trazendo os pontos aqui pra gente pensar sobre isso. Então, quando eu dei a chance dele pensar, ele mesmo mudou a resposta. Então, é 100, tem me dado como 200 aqui. E pra dar uma avaliada melhor nisso também, eu trouxe alguns modelos, alguns comparativos, né? Só que, assim, não deu muito certo, tive que fazer esse vídeo um pouco mais rápido aqui, então eu não consegui deixar tudo redondinho, bonitinho, funcionando, mas eu quero passar com vocês aqui só pra vocês entenderem o raciocínio e a gente passa pelos argumentos e é mais importante entender o fundamento que tá acontecendo do que de fato o código e de fato o número que a gente chegou aqui, tá? Primeira coisa, assim, eu listei os modelos que a gente tem disponível aqui na biblioteca da Repense, eu implementei bastante coisa, se a gente quiser testar, a gente poderia testar comparando vários modelos entre si aqui, com alguma lógica de, um modelo de reasoning, outro, um modelo mais padrão, um modelo maior, um modelo menor, né? Então a gente poderia fazer isso aqui. Eu não tô fazendo, não usei muita lógica aqui pra comparar, eu só mostrei o que né? Mas a gente pode usar, então esse código tá funcional, você pode vir aqui e executar se você quiser, tá na biblioteca padrão aqui do YouTube que a gente tá usando pra desenvolver as soluções aqui. Então uma coisa que eu fiz foi isso, ó. Então você tem os modelos, nesse caso que eu vou comparar esses daqui, né? As equações, o prompt que vai usar para responder, e aqui tá, eu quero reforçar um fundamento que eu falei lá no vídeo de frameworks. Então, no vídeo que a gente falou de framework, né, que tá inclusive aqui, a gente debruçou um pouco sobre algumas formas de algumas bibliotecas que ajudam a escrever soluções. Eu apresentei a biblioteca da Repense, mas enquanto eu apresentava a biblioteca, eu falei muito sobre alguns conceitos de IA também. E no final, a gente falou sobre funcionamento de LLM, como a questão de previsão do próximo token, como que isso influencia nos resultados. E esse conceito é muito importante. Se você não assistiu, assiste lá, curte o vídeo, compartilha aí, porque é importante, tá? E isso vai impactar aqui. Eu quero mostrar como que isso impacta. Então, isso daqui é um caso real, como o que eu apresentei lá de funcionamento de LLM, de previsão do próximo token, influencia o resultado. É um lance extremamente simples que pode fazer toda a diferença do que você está construindo aí, tá? Então, é isso. Então, tem o prompt aqui, que vai entrar na equação. Eu pedi para retornar um output em JSON para que a gente consiga usar, né? Eu não usei o output estruturado, porque nem todos os modelos aceitam isso direito, principalmente o de psique que ele não aceita, então eu deixei aberto, a LLM pode errar esse output, tá? Em alguns casos errou e tal, e aí isso entrou como erro. Até isso que eu quero mostrar para que, se ela errou o output, dá pra gente confiar. Talvez o resultado seria certo, mas vai
vai conseguir usar ela dentro do nosso fluxo aqui, mas talvez para você que esteja usando lá no ChatGPT da vida, esse output formatado aqui não ia fazer diferença nenhuma. Você tem algumas funções aqui do NumPy para que a nossa evaluation, né, de avaliação, ela consiga usar funções mais confiáveis, né? E aí, para checar a resposta, eu fiz aquilo lá. Então, ou é certo ou é errado. Eu até peguei aqui porque eu falei, cara, se for como esses números podem ter casas decimais muito grandes, se for um valor diferente, mas lá para a última casa decimal, eu não quero que isso conte como um erro também, então eu fiz um ajuste aqui para não considerar tanto essa variação de fato, né? E aí aqui para resolver a equação, para processar aqui, a gente faz um processamento paralelo e no final a gente chega no resultado, né? Então, aqui a gente vai ter, então tem todas as chamadas que foram feitas lá, e a equação. Eu construí um baseline lá que era 1 mais 1, porque eu falei, cara, se der 0%, tem alguma coisa errada, porque esse daqui o modelo não ia errar. Só que depois eu falei, cara, é até melhor colocar os prints aqui, a gente vê resultado por resultado e vai nessa, né? Então você vê assim, o Claude Sonnet ele acertou o baseline, mas aqui, ó, tragédia. Já errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, errou a quarta e um monte de erro aqui. E não errou por problema de formatação, errou porque errou mesmo, né? O 4.1, mesma coisa. Errou, acertou o baseline, errou um monte de coisa. Então não vou passar necessariamente aqui. O ON Mini, que já é um modelo que tem... Tanto que no prompt ali eu não botei pro modelo fazer reasoning, né? Não dei espaço, a não ser na resposta, mas é importante a gente ver aqui. Eu deixei o reasoning depois da resposta. Então ele me responde, depois ele me explica o que ele fez. E isso daqui é muito importante. Agora, existem outros modelos, né? Como o caso do O4 Mini, que eu tô usando aqui também, que já são modelos que têm o raciocínio já implementado dentro do próprio modelo, né? Dentro lá da API. Então você não precisa dizer para ele, não é você que precisa gerenciar esse raciocínio, não precisa dizer para ele raciocinar. A própria OpenAI já criou o raciocínio interno deles lá e o modelo raciocina independente de qualquer coisa, né? Então você vê que aqui ele já começa a acertar mais, ele tem alguns problemas de estrutura de output, então beleza. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar aqui por cima. Uma questão é que existem formas diferentes de resolver algumas questões que eu implementei aqui, ó. Por exemplo, essa de trigonometria vai variar se você está usando radianos ou grau. Então aqui é uma resposta certa. Se você usa graus, dá isso daqui. Se você usa radianos, dá essa outra aqui. Então aqui conta como uma resposta errada, mas no fim seria uma resposta certa, tá? Então, porque ele usou graus em vez de radianos, e isso daqui é complicado. Então, só queria passar isso daqui por cima, pra você entender o que eu fiz nesse notebook aqui. E a execução desse caso, que demorou 24 minutos, mas porque o DeepSeek Reasoner, ele demora demais, ele demorou muito pra executar. Acho que foi quebrando ali, foi tendo problema tipo de rate limit e tal. Tudo executou em 2 minutos, o DeepSeek Reasoner ficou 22 minutos pra executar. Então, pra não perder a execução aqui, eu fui copiando e colando, só mudando os modelos, então é meio que a mesma coisa, não precisa usar todas as células aqui, é a mesma coisa, só que eu fui usando modelos diferentes. E o que acontece, né? Então, se a gente chegar no final, aqui que tem os percentuais, que aqui de fato, assim, o percentual dos dois modelos que eu quero mostrar, que é o Sonnet e o GPT 4.1, eles são percentuais reais. O que eles erraram de fato. Porque o OnMini aqui, ou ele errou o output, ou é por causa daquela variação lá que tem as duas respostas certas. Então, no fim, ele acabou acertando tudo de fato. E o Reasoning, ele errou em mais alguns outputs lá. Mas o que eu quero mostrar pra finalizar esse vídeo é que modelos que não tem Reasoning embutido neles, eles erraram muito, assim. Apesar de ter o espaço lá pra dar resposta, eles não... o Reasoning deles não influenciou a resposta de fato. O que a Acurácia aqui, ele acertou além do baseline, e o GPT 4.1 aqui só acertou o baseline. E aí, o que eu fiz? O que eu quis testar aqui e é o que eu quero demonstrar lá como a questão do próximo token é muito importante. Eu fiz uma simples alteração aqui nesses dois modelos. Então, são só esses dois modelos aqui, mesmo setup de teste. A única coisa que eu mudei é no prompt, eu pedi para ele me dar a explicação antes dele me dar a solução. Então, aqui eu só inverti isso. Lá em cima tá solution before explanation, então tá assim. Aqui eu inverti a lógica. Vamos ver como é que ficou o resultado? Vamos ver aqui, ó. Então, já pode ser que a gente tenha alguns problemas, mas ó, ele acertou o baseline, ele acertou nesses parentheses, aqui ele errou, né? Aqui ele errou também, aqui ele errou também, aqui já aquele negócio que foi erro, mas não foi erro. Aqui ele acertou, cara, essa complex fraction. Nenhum modelo acertou, nem os de reasoning, e aqui ele acertou. Né? Aí complex roots e tal, mas vamos ver pra quanto subiu. Olha lá, 9% para 54 e 18 para 63. Ou seja, simplesmente invertendo a lógica ali, para você dar espaço pro modelo raciocinar antes de responder, e aí, quando ele raciocina, ele usa esses tokens gerados, com previsão do próximo token, ele usa isso para gerar a resposta, aumenta demais a qualidade da resposta. Então, era isso que eu queria trazer assim de fundamento, que é importante entender. Primeiro, o modelo de linguagem não é um modelo matemático, ele não executa, ele não sabe o que é matemática, ele não executa a função de verdade. Ele simula um raciocínio e te dá uma resposta baseada em token. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele é um modelo de linguagem, não é um modelo matemático. Segundo que, por se tratar de um modelo de linguagem que usa esse sistema de previsão do próximo token, é muito importante a gente entender como isso funciona para que a gente possa usar de fato e melhorar a qualidade dos resultados, que podem não ser determinísticas, nem sempre vai acertar, mas é um controle que a gente tem na nossa mão que vai melhorar muito o resultado das LLMs aí, para que a gente consiga trabalhar com elas melhor. Então é isso que eu queria falar. Próximo vídeo a gente vai começar a falar de produto. Eu ainda tô pensando exatamente o que eu quero construir, e aí eu vou postar no LinkedIn ali para ver se eu consigo ter algum feedback, ter alguma forma de conversar antes de fazer isso, pra eu já não ter trabalho e retrabalho para fazer as coisas, mas
com algumas ideias aí. Então, mesmo que você não seja técnico, agora é a hora de que a gente vai começar a construir produto. E você podia aproveitar a chance que tô tendo muito pouca visualização, tô tendo muito pouco, né? Muita pouca gente tá vindo assistir e comentando e tal. E aí, a minha ideia é pegar feedback de quem tá assistindo e construir os produtos que vocês me direcionarem. Ou seja, se você comentar no vídeo, provavelmente vai ser o único comentário que vai ter. E aí eu vou executar o que você comentou ali, porque é o que eu votei pra fazer, o direcionamento que eu votei pra fazer, né? Então, hoje, tem gente me pagando bons dólares aí pela minha mão de obra pra eu executar serviço pra eles, você vai ter isso daqui de graça. O contraponto é, eu te peço que você me ajude dando feedback, então que você interaja com isso pra gente construir um produto melhor. E que vai estar exposto aqui, não vai ser um produto especializado pra você, vai ser um produto que a gente vai dividir com mais pessoas. Mas, cara, aproveita a chance, comenta, então se inscreve, acompanha esse projeto que eu tenho certeza que você vai se dar bem, assim. Eu trouxe alguns fundamentos, mas a gente vai aprender muito mais enquanto desenvolve. Porque aí vocês vão ver na prática, né? Essas questões dando problema. A gente precisando que a LLM faça uma conta, ela errando. Como que a gente vai lidar com isso no nosso produto? E isso e muito mais, né? Tem muita coisa aí que a gente vai fazer, a gente vai aproveitar. Então, conto contigo aí pra estar comigo nessa caminhada. Vamos nessa. Muito obrigado. 21 minutos. Ai, meu Deus, ficou muito mais do que eu queria. Mas tá bom. Faz parte. Eu falo muito mesmo, é desse jeito aí, não tem jeito. Obrigadão e vejo no próximo vídeo.